Saudações, meus amados irmãos, queridos, graça e a paz. Quero aqui mais outra vez vir desejar, né, Feliz Dia dos Pais, né, para cada pais guerreiro, né, valente, que sempre está na peleja, né, para com seus filhos em sua casa, né. Quero aqui vir agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele anda fazendo e cada vida de pais, homem de Deus, mulheres de Deus também, que toma posição de mãe e de pai, né? Eu venho aqui agradecer a cada um de vocês, né? Com a imensa graça e bondade de Deus para com a nossa vida, né? Eu quero vir aqui compartilhar, meus irmãos, no primeiro livro do Pentateuco, escrito por autor, profeta Moisés, no livro de Gênesis, né? Capítulo 22 e diante. E aconteceu que depois destas coisas, tentou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai ter a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sob uma das montanha que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada e albatou-se o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaque, seu filho. E fechou-se a lenha para o holocausto. Levando-se, foi ao lugar que Deus dissera. Queridos, é uma palavra muito forte, uma palavra muito eficaz, né? Essa passagem de Abraão. Por isso que ele tem como título Pai da Fé, né? Pai das Nações. Imagine, irmão, esse homem a qual Deus ele faz a promessa para ele no livro de Gênesis 12, né? Para ele sair da terra dos seus pais, né? Terra dos caldeus, a qual seu pai era idólatra, junto com os seus irmãos, né? Alguns irmãos. E o pai de Abraão, irmão bem sabe, quer terá, né? E a qual Abraão obedece a seus pais e faz-se conforte à vontade de Deus, né? Mas o desejo do coração de Abraão era sentir com desejo no seu coração ter um filho herdeiro para herder a sua herança, né? Mesmo que Abraão, quando saiu, não saiu totalmente com nada, irmão. Mas Deus, ele fez Abraão prosperar para com a sua vida. E não só ele, até o seu sobrinho que ele levou foi próspero. Mesmo diante situações na vida dos pastores de Abraão com os pastores de Ló, que houve separamento, mas Deus honrou a palavra que ele tinha feito com Abraão. A Bíblia diz que no capítulo 15 Abraão ainda se desanima. Por quê? Porque a idade ia avançando cada dia mais, né? E Abraão sabia que se ele morresse naquela situação, ele não teria um filho, um herdeiro para herdar, e o seu ministério ia ser de água abaixo, não ia ser um ministério honrado, né? Mas quando Deus ele cumpre, ele faz, irmão, amém, na sua vida. A Bíblia diz que o patriarca ele desanima, entristece, e o próprio Deus fala com Abraão, dizendo que Eliezer não ia ser ia ser o seu herdeiro, que a sua esposa terá um filho, né? E será da sua semente, da sua descendência, do seu sangue, né? E a palavra de Deus ele falou para com Abraão, e passa 25 anos, e Isaac nasce, Deus, o Senhor visita, né, a sua esposa com Abraão. E o motivo, vejamos aqui, que Saraí, ela era estéril, e Abraão avançada de idade. Vejamos que haveria dois obstáculos nas vidas deles, né? Mas para Deus, obstáculo nenhum, não tem base nenhuma, irmão. O obstáculo na frente de Deus não é para com nada. Por isso que o nosso Deus é um Deus do impossível, assim como ele falou com Maria, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Coisa que eu e você não pode fazer, ele faz. Coisas que eu e você não temos condições, nem a medicina, nenhum ser humano da terra Deus faz. É o impossível. Possível aí você pode fazer. O que é possível, pastor? É coisa que você pode mover um algo daqui para lá, é coisa que é ao seu alcance que você dá para fazer, é coisas que você
pode tomar a posição que Deus determinou você fazer. Agora, o que é impossível, pastor? É coisas que você não pode fazer, é coisas que não tem condições, não tem lógica você fazer. Vamos dizer um exemplo: quem é que vai pegar uma mulher estéril e vai fazer ela ter um filho? Ninguém, irmão, só Deus. Quem é que vai pegar através de um cajado e abrir um mar vermelho? Ninguém, irmão, só Deus. Quem é que vai transformar a água amarga em uma água doce, purificada? Ninguém, irmão, só Deus. Quem é que vai fazer através do cajado, o cajado virar serpente? Ninguém, irmão, só Deus. Ou seja, lógicas ao ser humano, olhar ao ser humano, não tem lógica, irmão. Isso aí é algo sobrenatural. É Deus do impossível, assim como ele fez no ventre de Ana, de Maria, e ali ela teve aquele filho, aquele menino, Jesus chamado Emanuel, Deus conosco, né? Assim também como ele fez na vida de Ana, no propósito de Ana ali diante de Penina, ali afronta, né, que sua esposa era Elcânia, e Deus vai criar a situação e nasce um menino chamado Samuel. E vejamos de várias situações, de maneiras na Bíblia, situações que é o desejo do pai, como Isaac, como Jacó, né, como Abraão, nosso patriarca, como Manoá, né, e como várias mulheres na Bíblia, irmão, passou uma situação dessa dificuldade em sua vida, né? E Deus, ele move com o seu poder, com a sua glória, a coisa impossível que eu e você não pode fazer, Deus, ele faz. A Bíblia diz que o menino nasce, Isaac, cujo significado de Isaac é motivo de riso. Mas para que Deus viesse cumprir com a promessa na vida de Abraão, era preciso Deus transformar o nome de Abrão para Abraão, porque o significado de Abrão é pai exaltado. Pai exaltado para Deus. Sabemos que homem exaltado, orgulhoso, soberbo, ele vem trazer consequências para com seus filhos. Ele vem trazer ruína para com seus filhos, para que os seus filhos venham espelhar da maneira que ele está agindo. Porque, infelizmente, mãe, meus amados irmãos, o pai e a mãe são espelho do filho. Se o pai e a mãe andar errado, o filho também vai andar errado, porque o que ele vê, ele vai ser espelhado na mãe e no pai. Mas se o pai e a mãe ele andar correto diante de Deus, o filho também vai andar correto, mesmo que ele venha desviar, mas o pai e a mãe ensinou certo. Por isso que o significado lá atrás era Abrão, pai exaltado. Deus transforma de pai exaltado para Abraão, para que a promessa seja cumprida, para que Isaac esteja indo na direção a qual Deus ordenou a Abraão, ensinou a Abraão, capacitou Abraão. O menino nasce, mas Deus resolveu botar Abraão em prova, irmão. Imagina Abraão com sua promessa em seus braços, a sua esposa, Sara, e de repente Deus resolve Deus colocar Abraão em prova, irmão. Pediu seu único filho Isaac, o filho da promessa, a qual Abraão passou 25 anos, irmão, esperando a promessa, que Abraão veio ter Isaac junto com a sua esposa Sara, através do seu ano de idade, 100 anos de idade. Agora imagina Deus mandar Abraão levar o seu filho para o sacrifício, irmão. Imagina o coração de Abraão, a dor, a tristeza, a angústia, o desespero. Um pai que amava, um pai que esperou essa promessa, e de repente, de uma hora para outra, viu uma resposta da parte de Deus dizendo: agora tu vai levar o teu único filho, o quem tu esperasse 25 anos, o filho da promessa, o filho primogênito, agora vai me apresentar sacrifício. Imagina o coração de Abraão. Abraão contemplando ali aquele sacrifício que ele fazia com animais, apresentando o pecado da sua família, da sua descendência, do seu povo, que Abraão era um líder. Agora Abraão vai ver agora o cenário na sua mente, mesma coisa que ele fazia ali com a ovelha, ele agora iria fazer com o seu filho em sua mente, pegando o cutelo e metendo na posição fatal, na veia do coração, no seu pescoço, fatal para matar o seu filho, preparando o holocausto, colocando a lenha e agora a morte fatal do seu filho. O seu filho ali, organizando naquele momento ali de desespero, dor, o sangue chorrando sobre a boca do seu filho, no pescoço. Imagina o coração de Abraão, a espera do seu filho tremendo, as mãos tremendo, batendo um lado para com o outro ali em cima do holocausto. O coração de Abraão como estava. Queridos, eu quero te dizer um negócio. Quando Deus ele ordena, Deus se responsabiliza. A Bíblia diz que no livro de Hebreu, Abraão confiava em Deus, que o mesmo Deus que podia tirar a vida de Isaac, era o mesmo Deus que podia realizar a vida de Isaac. Significado de Isaac é motivo de riso. Abraão estava com a convicção dizendo: eu estou indo com a tristeza no coração, mas meu filho é motivo de riso, meu filho é motivo de esperança, meu filho
é um motivo de alegria. Eu sei que não foi à toa que Deus deu motivo de riso, porque se tem riso, tem felicidade. Se tem riso, tem alegria. Se tem riso, tem prosperidade. Se tem riso, tem esperança. Deus está dizendo pela essa manhã para você, pai. Deus está dizendo para você pela essa manhã, mãe. Creia só, porque o Deus que ele prometeu, ele há de cumprir. Abraão disse para o seu moço: ficai aqui, enquanto eu e aquele jovem subiremos, adoramos e retornamos. Abraão adotou aquele nome assim, ó. Então Abraão chamou aquele lugar Deus proverá. Ou seja, Abraão estava crendo que aquele monte ali, Moriá, o monte a qual Salomão levantou o templo da casa do Senhor, que é Moriá. Abraão estava com convicção que o Deus era Deus de promessa, era o Deus que ia prover. Abraão estava crendo, irmão. Deus também está dizendo para mim, para você, meu amado, minha amada, creia que Deus vai fazer. Fica tranquilo que Deus vai prover, assim como ele foi com Ana, assim como ele foi com Saraí, assim como ele foi com Raquel, assim como ele foi com Rebeca, assim como ele foi com a mulher de Manoá, assim também como ele foi com Maria, assim também ele será na tua vida, assim também como ele foi com aquela mulher sumanita, assim também ele é na tua vida. Creia só que Deus vai fazer. Grande e forte abraço para todos, ótimo domingo, feliz dia dos pais, que a graça do Senhor venha estar sobre a tua vida, hoje, sempre e eternamente. Grande e forte abraço do pastor Cícero, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.